Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava à margem do lago de Genezaré e a multidão apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje na liturgia da palavra, nós temos na primeira leitura a experiência do chamado do profeta Isaías. Na segunda leitura, é Paulo que vai falar um pouco do seu chamado, do seu encontro com o Senhor. E no Evangelho, nós temos o chamado dos primeiros apóstolos. Nesse final de acampamento, nessa missa de encerramento, o Senhor volta a insistir em vocação, em falar de vocação, em falar de chamado, em falar de que o Senhor chamou Isaías, chamou Paulo, chamou Pedro, chamou André, Tiago, João, e chama a mim e a você. Isaías está contando na primeira leitura do seu encontro com o Senhor, daquele dia que ele encontrou-se com o Senhor. Mais do que isso, não do dia que Isaías encontrou com o Senhor, mas do dia que ele deixou-se encontrar pelo Deus que sempre o procurou. Há uma diferença. É Deus que nos encontra, é Deus que nos amou primeiro, é Deus que vai ao nosso encontro, e quando nós nos deixamos encontrar, aí acontece o que aconteceu com Isaías, Paulo, Pedro e tantos outros.
No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. É Isaías falando do dia que Deus o encontrou. E olha como ele falou de forma tão grandiosa, porque foi o dia que marcou a sua existência. O Senhor estava sentado num trono de grande altura. O manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé ao seu lado. Cada um tinha 6 asas, anjos ao redor. E os anjos exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava repleta da sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça da glória do Senhor. Isso aqui era Isaías contando como foi a sua grande experiência quando Deus o encontrou. Ele viu anjos, ele viu o templo se encher da glória de Deus, com uma fumaça se estendia no templo, um templo alto, onde existia um trono que estava o Senhor. As portas do templo começaram a tremer. Eu não sei você, eu lembro da minha experiência lá em 1996. Não sei se os senhores lembram bem, com certeza lembram, porque é um dia que marca a nossa existência. E naquele dia também eu tive uma experiência. Cada um tem uma experiência própria e particular, mas eu senti mais ou menos como isso que Isaías sentiu. A glória, o poder de Deus. No momento eu imaginava que tinha anjos ali naquela sala onde eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor, mas eu nem queria abrir os olhos para não perder o momento, né? Mas eu sei que ali naquele momento existiam anjos, o Senhor estava ali, e a glória do Senhor apoderou-se a tal ponto que eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não me orgulhando, mas aquela chama que ardeu dentro do meu peito, como Isaías conta que o serafim pegou uma brasa ardente e colocou na sua boca, aquela chama que acendeu-se naquele dia que Deus me encontrou, nunca se apagou, só aumenta essa chama, só aumenta essa chama. E assim deve ser aquele que foi encontrado pelo Senhor. Ele não pode ser mais o mesmo de antes, ele não pode continuar a ser o mesmo, a ser a mesma pessoa, mas precisa mudar. E mais do que isso, essa chama precisa reacender todos os dias, até o fim da sua vida. Em Isaías, ele diz que tremiam as portas do templo. No dia do meu encontro era eu que tremia. Naquele momento eu tremia, chorava, porque eu nunca provei de algo tão maravilhoso. Eu acho que é uma centelha, um pedacinho daquilo que nós provaremos na eternidade. Mas se nós fôssemos contar, cada um de nós, aquele que foi encontrado pelo Senhor, os músicos, os ministros de música que foram encontrados, você, meu irmão e minha irmã, que não é ministro de música, mas foi encontrado pelo Senhor, com certeza você teria uma experiência transcendente e maravilhosa a contar, do encontro de Deus com você, do Senhor contigo. Durante esse acampamento, nas pregações, nas homilias, nós escutamos o encontro do Senhor na vida de tantos, na história de salvação, no Antigo Testamento, os patriarcas, os juízes, os profetas, os apóstolos, os discípulos. Todas essas histórias que nos inspiram e devem nos inspirar, como santos, como ontem o padre celebrava a missa, Santa Águeda, a mártire, tantos mártires que com suas histórias devem nos inspirar a sermos cada vez mais de Deus. O mártire, quando ele é martirizado, seu coração arde de paixão e desejo pelo Senhor, senão ele não daria vida, mas isso é graça vinda do alto. Meu irmão e minha irmã, músico, ministro de música, você que já foi encontrado pelo Senhor e por diversas situações que você viveu, você acabou distanciando daquele que te chamou, daquele que te encontrou, daquele que te fez viver uma experiência tão maravilhosa e uma experiência de céu, mas por outras situações menores, você distanciou-se do Senhor. Eu digo para você, hoje o Senhor quer te reencontrar. Hoje o Senhor quer te reencontrar, meu irmão e minha irmã. Você que distanciou-se, talvez por coisas pequenas,
Talvez por coisas grandes, que para você foi grande, decepções e tantas outras coisas. Mas o que eu quero te falar é a boa nova, é mais do que o que você provou lá no início. Ele quer te reencontrar e fazer você novo, nova criatura. Como na experiência de Isaías, nós estamos aqui num templo, alto, com portas que podem tremer também. Nós estamos aqui na celebração eucarística, onde com certeza existem anjos ao nosso redor, e se nós tivéssemos visão espiritual, nós veríamos os anjos aqui, o nosso anjo da guarda ao nosso lado, o meu está aqui do meu lado, o seu do seu lado, mas anjos, serafins, querubins, arcanjos, que cantam santo, 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 como nós cantaremos o santo. Essa experiência que Isaías fez, nós podemos viver novamente aqui nesse templo, onde a glória e a fumaça da glória do Senhor pode invadir as nossas vidas. Eu posso viver novamente, você pode viver, e hoje é o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para nós, para a nossa salvação. Aquele que já foi encontrado, mas que se distanciou, hoje é o dia que o Senhor quer te reencontrar. Como aquele serafim que pegou a brasa, ele vai colocar na tua boca, ele vai abrasar o teu coração. E aquele que até hoje nunca teve esse encontro pessoal com o Senhor, hoje é o teu dia. Onde você está nesse momento, hoje é o dia que o Senhor quer te encontrar, você que nunca foi encontrado pelo Senhor. É na Santa Missa que nós temos, ali na visão de Isaías, o Senhor estava no trono. O trono aqui, na Santa Celebração, é o altar, onde o Senhor Jesus, no santo sacrifício da cruz, nos salvará novamente, nos encontrará novamente. E a brasa que se acende do sacrifício vai arder o nosso coração novamente. Nós estamos num ambiente perfeito, preparado para o reencontro do Senhor conosco e do encontro com aqueles que nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Já quero aqui reafirmar algo que todos nós deveríamos saber. O diácono na adoração hoje, ele citou no momento que ele estava rezando, e eu quero reafirmar aqui: Deus te chamou a uma vocação, te deu dons, te chamou a um ministério, e aqui em especial aos ministros de música. Tudo isso que Ele te fez, o chamado, a escolha, os dons, os talentos, as graças, as bênçãos, tudo isso foi primeiramente com um objetivo maior: te salvar. O diácono falava, foi um pretexto do Senhor, e é isso. O teu chamado, o Senhor que te chamou a uma vocação, foi para te salvar. Deus me chamou ao sacerdócio, chamou o Padre Diogo ao sacerdócio, o diácono primeiramente ao matrimônio, depois ao diácono permanente. Mas Deus nos chamou, Deus me chamou ao sacerdócio, porque era a forma mais fácil que Ele poderia me salvar. E desde toda a eternidade Ele me chamou para o sacerdócio, porque Ele queria me salvar por meio desse chamado. Aqueles que foram chamados ao matrimônio, Deus te chamou ao matrimônio para te salvar. E o fruto do matrimônio, os filhos, salvar os teus filhos. E assim cada vocação, Deus nos chama a uma vocação para nos salvar. Deus te escolheu, Deus te chamou primeiramente para te salvar. E aqui eu me direciono àqueles que estragaram o seu chamado, porque nós somos mestres em estragar o chamado de Deus. Eu posso estragar o meu sacerdócio. O pai, o marido, a esposa podem estragar facilmente o matrimônio. Os religiosos, religiosas, consagrados podem facilmente estragar a vocação, porque nós somos mestres em estragar os planos de Deus. E eu me direciono àqueles que um dia na sua vida, na sua história, estragou a tua vocação. E hoje está perdido, e mergulhou no erro, nos escândalos. Eu digo para você, meu irmão, volta, volta. Deus não desistiu de você, e Ele nunca desistirá.
Você, meu irmão e minha irmã, que está a ponto de destruir a tua vocação, não destruiu, mas está caminhando para a destruição do teu casamento, do teu ministério, da tua vocação, do teu sacerdócio. Ainda é tempo, e hoje é o dia. Volta, meu irmão, volta hoje. O Senhor não desistiu de você, e não vai desistir nunca, porque Ele não quer desistir de nenhum dos seus. Você que se decepcionou com o irmão ou irmã no ministério, decepcionou-se com o padre, com o bispo, eu digo para você, deixe isso para trás. Deus tem muito mais para frente. Como Paulo, esquece o passado, deixa para trás. Olha, coloca o teu olhar para frente, na meta que é o Cristo. Deus tem muito mais, esquece. Deus tem muito mais, tudo de melhor para você para frente. Avança para águas mais profundas, como Jesus falou ali para Pedro. Avança para águas mais profundas e lança as redes novamente para pescar. Simão disse: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Quantas vezes você já disse isso para o Senhor? Senhor, eu já tentei uma vez, não deu certo. Eu já tentei uma segunda vez, não deu certo, me decepcionei. Vivi situações, fui traído no ministério, me caluniaram, o padre, o bispo, seja o que for. Esquece o teu passado, esquece o que passou, volta, o Senhor tem muito mais para você. Pedro disse: mas atenção, Senhor, não deu certo, já passamos a noite inteira, eu sei que não tem peixe, mas em atenção à tua palavra, eu lançarei novamente as redes, Senhor. Não ache que Deus te chamou a ser um ministro de música, que Deus te deu um dom maravilhoso de cantar, tocar, ministrar, compor, primeiramente para as grandes multidões e para salvar outras pessoas também, mas primeiramente foi para te salvar. Mas essa consequência de salvar a muitos pelo teu ministério, de alcançar a muitos, somente depois de você deixar se encontrar pelo Senhor todos os dias, e deixar que Ele te salve, e deixar que Ele te alcance novamente, que Ele te reencontre novamente, que Ele te seduza novamente. A eficácia do teu ministério de música, meu irmão e minha irmã, vai ser medida ao passo da tua conversão e da tua santificação e da tua entrega a Deus. E na primeira leitura, continuando: ai de mim, diz Isaías, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Ai de mim, olha Isaías falando, sou impuro, sou um homem de lábios impuros, mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. E aqui eu já faço um paralelo ao Evangelho, pois a atitude de Pedro é parecida à atitude de Isaías. O Evangelho, a primeira leitura hoje se encaixam perfeitamente. Olha o que a experiência de Pedro: assim fizeram, apanharam tamanha quantidade de peixes, a ponto das redes quase se romperem. Chamaram os outros porque a barca quase afundava de tanto peixe. Eles vieram, encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés do mestre e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Olha a experiência do encontro de Isaías e de Pedro. Isaías falou: sou um homem impuro, de lábios impuros, não sou digno. Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Saiba que o Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe que somos tendenciosos ao pecado. O Senhor sabe de tudo aquilo que está escondido de ruim dentro de mim, dentro de você. O Senhor é mestre em lidar com pecadores. O Senhor é mestre em lidar com o meu pecado e o seu pecado. Isaías: sou impuro. Pedro: não sou digno, sou pecador. Deus sabe disso, em primeiro lugar, e Ele é mestre em lidar conosco. Olha o Salmo 103, se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas, quem haveria de persistir, de subsistir, de viver? Se Deus retribuísse a nós conforme as nossas obras, nós não ganharíamos nada de Deus. Mas Deus, Ele sabe quem somos.
Ele não espera estarmos totalmente preparados para nos chamar e nos enviar. Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, todos os outros, eles não estavam perfeitamente preparados para a missão, mas o Senhor sabia lidar com eles, com o pecado deles, e disse: vai, avança para águas mais profundas, lança as redes novamente. Ele não espera nós sermos santos para nos chamar, para nos escolher, para nos enviar em missão, para servirmos ao seu exército, mas é preciso não abandonar o chamado. Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe que somos impuros e pecadores, mas não podemos abandonar o chamado, aí fica difícil. Porque se continuamos, mesmo com nossas imperfeições, durante o caminho, durante a missão, o Senhor vai nos transformando, o Senhor vai nos santificando. Deus não volta atrás no seu chamado. O chamado de Deus é irrevogável. Por que é que nós, se Deus não volta atrás, por que é que nós abandonamos? Por que é que nós insistimos em desistir? Padre Diogo falava ontem, quem nunca pensou em desistir? Pensar pode, mas desistir jamais. Se Deus nunca desiste de nós, por que nós, pecadores impuros, vamos desistir? Para com isso de desistir por qualquer besteira, por qualquer coisa. Deus, o chamado de Deus é irrevogável. Por que é que nós vamos revogar aquilo que Deus já nos chamou? O chamado dele. O teu pecado não é problema para Deus, porque Ele sabe quem somos. O problema é quando desistimos. O Senhor veio para salvar o que estava perdido. O Senhor veio para os pecadores, não para os sãos. O Senhor veio para os doentes e não para os sadios. Veio para nós. Lembra quando Jesus falou: a quem muito se perdoa, muito se ama. Pecado não é problema para Deus, porque Ele veio justamente para nós, pecadores, doentes, falhos. O problema é quando nós não queremos sair da miséria do pecado. O problema é quando se o filho pródigo, e que bom, como eu disse, só o lugar onde o filho pródigo retorna à casa do pai. O problema é quando o pecador insiste em comer da lavagem dos porcos. O filho pródigo nem deram, mas tem alguns que comeram da lavagem. Deus tem tudo, muito mais dos banquetes enormes, das melhores comidas, das melhores graças, e nós insistimos em comer da lavagem do pecado, da morte. Ministros de música, nós devemos viver todos os dias o PHN. Padre Jonas sempre falou, iniciou esse projeto junto com o Dunga lá atrás, PHN, por hoje eu não vou mais pecar. Não só os ministros de música, mas principalmente os ministros de música que estão à frente, mas todos nós, chamado a qualquer vocação, por hoje eu não vou mais pecar. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, diz: eu vos purificarei de toda a vossa imundície, de todos os vossos ídolos, arrancar-vos-ei o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne, e dentro de vós porei o meu espírito. E eu trago isso porque é importante. Olha, nos purificará de toda imundície do pecado, nos afastará de todo pecado, ídolos, nossas traições, tudo aquilo que nós fomos colocando como centro das nossas vidas. Nos arrancará o orgulho do nosso coração duro, que não sabe amar, não sabe perdoar. E somente depois de nos purificar de tudo isso, é que Ele colocará dentro de nós o maior dom, a maior dádiva, o Espírito Santo. Somente depois de nos purificar, Ele colocará o Espírito Santo. Imaginem o odre que era colocado vinho. Se tinha vinho velho no odre, para colocar um vinho novo, precisava esvaziar o vinho velho, e não só esvaziar, mas era preciso limpar todo o odre, raspar tudo aquilo que ficou de vestígio do vinho velho, porque senão estraga o vinho novo. Da mesma forma, e aqui eu trago uma frase de Santo Agostinho, que ele fala que Deus não infunde os seus bens sem primeiro tirar os nossos males. Deus não vai colocar o que Ele tem de melhor dentro de nós, sem antes nos purificar de toda a imundície do pecado.
e em seguida, depois de purificar, Ele nos dará o que Ele tem de melhor. O vinho novo só é colocado quando o vinho velho é tirado, e todo vestígio de vinho velho. A melhor música, ministro de música, a melhor música que está no coração de Deus, a melhor música que já está no coração de Deus, a música nova, a canção nova, a melhor composição que está no coração de Deus, só vai ser composta por ti, só vai ser cantada por ti, ministro de música, se você deixar o Senhor te purificar todo o recipiente, para que a música nova venha, para que tudo aquilo que Deus tem de melhor seja derramado sobre nós. E aí Isaías: nisto um dos serafins foi, pegou uma brasa, colocou na minha boca, porque eu disse que era um homem impuro. Assim que isto tocou nos meus lábios, desapareceu a minha culpa, e o meu pecado está perdoado. No Evangelho, Pedro aos pés do Senhor, dizendo indigno, Jesus diz para ele: não temas, Pedro, não temas. Isaías fala, ali Deus falando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías fala: aqui estou, envia-me. O que é que Pedro faz quando Jesus diz: não temas, Pedro, avança para águas mais profundas, eu vos farei pescadores de homens? Diz a palavra: eles largaram as suas barcas na margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Meu irmão e minha irmã, que graça tem ficar na margem. Que graça tem ficar na margem, sabendo que Deus tem muito mais nas águas profundas, que Deus tem muito mais lá no meio do mar, e nós insistimos em ficar na margem, no pouco. Que graça tem ficar na margem. Olha, com todo respeito aos ministros de música que a gente encontra tantas vezes, que ficam na margem, que continuam no que sabe, naquele pouquinho que sabe, não acrescenta em nada, não busca, não estuda. Aquele que canta, o instrumentista, continua desde sempre do mesmo jeito, e às vezes dá desculpa dizendo: não, é para Deus, Deus aceita. Não, para Deus precisa ser o melhor, para Deus precisa o melhor. Se lá no mundo os músicos estão dando do melhor, fazendo grandes coisas, dando o melhor, por que que nós, que fomos chamados pelo autor da vida, a quem foi dada uma grande vocação, por que não vamos dar o melhor? Que graça tem ficar na mesmice, na margem? Avança para águas mais profundas. É para Deus, se é para Deus é o melhor. E hoje não tem desculpa, porque nós temos tantos cursos na internet, até cursos gratuitos. Ministro de música, não fica na margem, estuda, vai atrás, dá o melhor para Deus, porque Deus quer te dar o melhor para salvar a ti e as almas. A música, ela ornamenta a celebração, prepara o terreno aos corações para que Jesus salve, leva as pessoas a interiorizarem no mistério. A música é muito importante na celebração, na evangelização. O Senhor te chamou para avançar para águas mais profundas. Não se contenta com o pouco. Deus te fez para voar nas alturas. São João Paulo II, uma vez falando aos jovens, ele disse: jovens, e aqui falo para todos nós, não vos contenteis com nada menos do que os mais altos ideais, dizia João Paulo II aos jovens. Eu digo para todos, e principalmente aos ministros de música: não vos contenteis com nada menos do que os mais altos ideais, porque o Senhor nos fez para as alturas, para as coisas do alto, e enquanto aqui nesse mundo, para dar o melhor, porque Deus nos dá o melhor. Santa Catarina de Sena diz: se nós fôssemos o que Deus pensou de nós, nós colocaríamos fogo no mundo. Se eu e você dessemos o melhor na minha vocação, na sua vocação, nós transformaríamos o mundo que está perdido. Com nossa música, ministros de música, nós converteríamos tantos, se nós deixarmos primeiramente o Senhor trabalhar em nós, se nós não ficarmos na margem, mas avançarmos para as águas profundas.
Imagina aquele jovem rico, lembra do Evangelho? Que pulou aos pés do mestre. Pedro pulou aos pés de Jesus, dizendo: não sou digno. Deus fez muito na vida de Pedro, né? O chefe da igreja, o primeiro Papa. Mas lembra aquele jovem rico que pulou aos pés do mestre e disse: mestre, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus disse: observa os mandamentos. Aquele jovem já observava tudo, já fazia bem, mas Jesus queria o melhor dele. É como que Jesus olhou para ele e disse: avança para águas mais profundas, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, vem e segue-me. O jovem entristeceu-se. Imagina o que Jesus faria naquele jovem que já vivia os mandamentos com maestria. Faria muito mais, mas ele preferiu ficar na margem, no mais ou menos. Avança, meu irmão, avança, minha irmã. Não continue fazendo o básico na margem. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. E lá no céu nós teremos o tudo. Mas aqui, Deus tem muito mais. Você já viveu muitas coisas boas no Senhor? No teu ministério, na tua vida, na tua vocação? Isso ainda é pouco. Deus tem muito mais. E eu profetizo na tua vida, porque eu sei que é verdade. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais. Se você já viveu tantas alegrias, felicidade em Deus, Deus ainda tem muito mais. Não fica na margem, não fica pensando aí com pensamentos em desistir, meu irmão e minha irmã. Na segunda leitura, Paulo fala da sua experiência e fala que ele pregou um Cristo ressuscitado, que morreu na cruz, mas que ressuscitou, e que ele foi encontrado. Nós precisamos de ministros de música ressuscitados, não que cantam uma música morta, que vivem mortos pelo pecado. Não, nós precisamos de ministros de música, de pessoas que foram chamadas por Deus, mas ressuscitados, e que mostrem na sua vida a ressurreição do Senhor, que é alguém ressuscitado, no seu proceder, na sua música, na sua vivência. Paulo fala: sua graça para comigo não foi estéril. Olha Paulo falando, a graça de Deus não foi estéril aqui no meu coração, na minha vida. E ele diz: a prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus para comigo. Será que a graça de Deus está sendo estéril na tua vida? Porque você não deixa frutificar? Paulo disse: eu posso dizer, a graça de Deus não foi estéril na minha vida. E olha o que Paulo fala na mesma carta aos Coríntios, capítulo 9. Nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível, que se corrompe. E ele diz: nós o fazemos por uma coroa incorruptível, na eternidade. E ele diz: assim eu corro, mas não sem rumo certo, dou golpes, mas não no ar, ao contrário, castigo o meu corpo, e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído, depois de eu ter pregado aos outros. Isso é forte. Olha o que Paulo fala: eu castigo o meu corpo. Ainda não resistisses até o sangue na luta contra o pecado. Luta contra o pecado, luta contra o mundo, contra Satanás, contra as tentações. Resiste, meu irmão. Nós precisamos ser guerreiros, soldados no exército, como foi falado durante esse final de semana todo. Nós fomos chamados a ser guerreiros do Senhor. Castigo o meu corpo e o mantenho em servidão. Olha, isso é forte. De medo, olha Paulo falando, de medo de vir eu mesmo a ser excluído do céu, depois de ter pregado e levado muitos ao céu. Olha, isso é muito forte. Quantos podem estar no inferno e ter levado muitas pessoas ao céu, mas por não viverem coerentemente a sua vocação, perderam a salvação? Ministros de música, músicos, compositores, imagina quantas pessoas chegando no céu e dizendo para o Senhor: eu estou aqui por causa da música daquele ministro de música.
Eu cheguei ao céu porque um dia eu fui encontrado pela música, pela canção, pela composição daquele ministro de música. E Jesus diz: eu não conheço ele. Eu nunca conheço. Lembra das passagens que Jesus disse? Não vos conheço. Paulo disse: eu coloco o meu corpo em servidão, luto dia após dia, porque eu tenho medo de perder a salvação depois de ter levado muitos ao céu. Ministro de música, viva a santidade, viva a santidade, não deixa que o inimigo te engane, não deixa. E eu termino com essa estrofe do Salmo. Davi, cantando esse salmo, a última estrofe: completai em mim a obra começada, eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Completai em mim a obra começada e não deixes inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Meu irmão e minha irmã, não deixe a obra inacabada. Pede a Deus que complete a obra começada. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, fecha os teus olhos nesse momento e lembra como está a tua vocação. Como está a tua vocação? Ministro de música, como está a tua vocação? Está inacabada? Você desistiu? Peça ao Senhor: Senhor, não deixe inacabada esta obra que tu começaste, Senhor. E eu te peço ao Espírito Santo, vem sobre nós, e não deixa inacabada a obra que o Senhor já começou. Isaías teve aquela experiência do céu se abrindo. Hoje nós podemos viver a experiência novamente do céu que se abre a nós hoje, para nos trazer o Senhor que quer nos purificar, para que o Espírito Santo venha. Hoje o céu se abre, vamos cantar para terminar, pedindo que o Espírito Santo, o santificador, ele possa nos purificar de toda imundície, para que a obra do Senhor que já foi começada não fique inacabada, que nós não fiquemos na margem, mas que possamos avançar para águas mais profundas, e o Senhor um dia abra as portas do céu para nós, e abra as portas do céu para muitos que foram encontrados pela nossa canção. Hoje o céu se abre para ver sobre os corações toda graça do Pai. E eu também quero, levanta-se e canta isso. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Nos seus braços, erga e canta: vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Canta forte, vem Espírito. Vem Espírito Santo, com teu poder. Toca, toca, com a brasa ardente, toca, Senhor.
Vem Espírito. Espírito, com o teu poder, com teu poder, tocar o meu ser, fluir em mim e arde em nós, para terminar com todo o ministério. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.